Ó, hoje, dia 11/11, eu e Tainara aqui no meu primeiro podcast. Estou muito feliz em você estar aqui, Thay. Muito feliz, ainda mais essa data. Foi intencional, eu botei 11/11 para ser intencional. É um portal. E a nossa intenção de estar aqui hoje é falar sobre desenvolvimento pessoal e o despertar da consciência, né? E eu quero que você se apresente, Thay, cidade que você tá, o seu nome, a sua ocupação. Tá ótimo. Primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em estar aqui para trocar um pouquinho. Sempre muito bom estar aqui falando contigo. É sempre uma aula. E eu sou Tainara, né? Eu tô falando de Floripa. Sou servidora pública, uma veia empreendedora que está adormecida. Atualmente só exerço a função pública mesmo, com muito amor. E tenho 48 anos. E é isso, e é uma honra estar aqui batendo esse papo contigo. E eu tô aqui no Rio de Janeiro, mas já morei em Florianópolis. E a Thay foi minha paciente lá em Floripa, na Uhum. época que eu trabalhava só com terapias e com reiki. Hoje eu tenho minha mentoria, a mentoria Despertar do Conhecimento, a mentoria Despertar do Merecimento. Tô com conhecimento, não, não que não seja autoconhecimento, é É também. conhecimento, né? Mas Despertar do Merecimento. E com a Thay foi uma coisa, aconteceu assim uma conexão que quando eu fui falar com ela sobre a mentoria, Despertar do Merecimento, e ela foi me contando um pouco sobre o momento de vida dela, veio muito uma frase que a gente colocou, uma frase âncora, né? Que é o bora viver, né? Verdade. Então, você foi a única pessoa até hoje que veio assim uma frase âncora, sabe? Olha! E eu vou seguindo muito a minha intuição, muita intuição. E E aí eu era o quero. objetivo, né? Eu acho que era o objetivo do que eu estava procurando. Uau, que interessante, muito bom. Uhum. E aí, tá, eu quero saber um pouco como você estava antes de entrar na mentoria. É, eu estava antes aqui comentando, esse ano foi um ano bem complexo, interiormente falando, né? Foi um ano externamente de águas paradas, mas internamente de tufões e maremotos. E eu tava vindo numa frequência muito baixa, uma coisa muito interna, assim, eu fui para dentro, mas eu fui demais. E eu não tava conseguindo voltar, né, desse enclausulamento, digamos assim, né? E eu não conseguia sair desse movimento e tava muito difícil, assim, eu tava muito apagada. Eu sou uma pessoa, eu me considero iluminada no sentido, assim, de ser agitada, dinâmica, pá, pá, pá. E eu tava perdendo completamente a minha luz, assim, é como se eu tivesse desligado o interruptor e não achasse mais para acender. E eu não me reconhecia mais e estava muito puxado, assim. Eu lembro que quando eu comecei a falar com a Tati novamente, né? Ali nas primeiras conversas, eu lembro que eu passei muito isso para ela, assim, que eu estava quase sentindo uma dor física. Eu lembro disso nitidamente. Nas primeiras conversas que eu tive, eu falei isso, assim. Que era uma coisa. Eu não consigo explicar exatamente, mas era tão estranho, aí tão para dentro, tão aquilo,
que eu me prostrava no sofá o tempo que eu tinha, que eu não estava vivendo para fora, que daí era mais fácil, que a gente queria um personagem, né? Sim, sim. E que assim, tinha domingos, que são os dias mais tensos, e que chegava a dar uma dor, e que assim, mas não era uma dor muito física, muito palpável. Uma coisa Uma estranha. E aí eu angústia, falei, né? não, vou precisar de ajuda para voltar para a vida normal, né? Uhum. E aí que a gente voltou a se falar Sim. e É. graças a Deus a coisa fluiu. Ô, Thay, é interessante isso, né? É que você trouxe. Muitas vezes a gente realmente vive processos profundos para a gente levantar a mão e pedir ajuda, né? E você chegou nesse processo profundo. Eu lembro que quando a gente falou da mentoria pela primeira vez, que eu te apresentei, que a gente teve uma conversa, uma anamnese, na verdade, né? Uhum. E aí você falou, ah, Tati, eu vou, final de semana, eu vou entrar em contato, vou sentir se é esse o caminho, se esse é o meu momento, né? E aí você me relatou num áudio que você foi passear na praia e você viu uma baleia. Sim, E isso mostra o quanto realmente a vida ela traz os sinais, né? Ela traz os sinais para gente. Porque eu imagino que você tenha ido para a praia caminhar, lógico, para ver baleia, porque era a época de baleias, mas o próprio entorno, né? Ele vai trazendo simbologias. Aí eu lembro que eu passei para você o que que era essa vontade de ver baleias, né? E aí tudo foi, é como se tudo fosse se conectando para o processo acontecer, né? sim. Era É, meu aniversário, não sei se você lembra, era não, meu não lembrava. aniversário. E como diz uma amiga minha, eu sempre tive a tara da baleia, né? Eu sou tarada por baleia e imagina que em Florianópolis todo mundo já tinha visto baleia e eu não tinha visto. Eu falava, não é possível, elas fogem de mim. E aquele dia eu tava na praia, justamente porque eu tava num momento assim de socorro, aí eu fui dar uma volta na praia para cuidar de mim no meu aniversário. E ela tava lá toda refrestelada, maravilhosa. Eu me emocionei horrores vendo aquela baleia. Para mim foi bem importante, assim, foi realmente. Eu tive um papo bem sério com Deus ali e foi muito profundo aquele dia para mim. E é ali que a gente startou, né? Porque eu lembro que nós tivemos a anamnese, conversamos, e aí você, né, foi realmente esse final de semana, foi refletir. Mas eu queria entender um pouquinho assim, quando você falou, ah, eu vou refletir no final de semana, que dúvidas assim que passavam pela sua cabeça em vir ou não vir para a mentoria, né? Então pode ser Sim, super transparente, não tem problema nenhum, porque tá. eu acredito que isso é algo que todo mundo enfrenta quando vai Sim. ter uma tomada de consciência, né? Porque a vida quer manter a gente onde a gente está, mesmo que não seja bom, né? Aquela Uhum. zona de conforto. E você pensa, ah, não, mas aí no final do ano vai passar, é só uma fase, ah, é meu hormônio. Enfim, a gente vai dando vários nomes, né? Então, eu queria entender um pouco como foi isso para você. Tá. É, assim, eu já confiava no teu trabalho porque eu te conhecia de outros carnavais, né? Mas eu acho que quando a gente entra num movimento, assim, né? Num processo de autocura, num processo de entender, principalmente quem já tem uma certa estrada, precisa ter coragem. A gente precisa ter muita coragem para entrar num processo desse. Porém, eu acho que vale a pena tu dar esse passo. Por mais que tu fale assim, ai, vamos supor, tá? Vou pegar um exemplo aqui.
Tu vai fazer uma trilha mega difícil, tu vai ralar o joelho na pedra, tu vai ter que escalar a montanha, vai ter que passar por medo, passar por uma pirambeira que se tu der um passo pro lado, tu cai no mar, enfim. Mas quando tu chegar no final da trilha exausto, tu vai encontrar assim o pôr do sol mais lindo da tua vida, numa praia paradisíaca. Então, assim, a trilha, todo esforço que tu vai fazer vai valer a pena. Porque aquele momento, quando tu chegar na praia, vai ser único na tua vida. Uau. Então, assim, eu acho que o decidir entrar já é um processo. Já é Uau, um, maravilhoso! porque tu tem que dizer assim, não, pega na tua mão e fala, não, vamos lá, vai ser bom, tal. É delicado, não é uma coisa que fala assim, ah, vou lá, vou no supermercado comprar um pacote de trigo. Não, não é, né? Tu tem que se dedicar para aquilo e tu tem que entrar inteira no processo. Então, eu acho que esse trabalho que tu vai fazer assusta um pouquinho e, e como eu te disse, assim, eu tava meio sem forças. E aí eu falei, não, vamos porque eu preciso, assim, era mais a minha consciência dizendo que eu precisava. Mas é como se fosse não é uma preguiça, assim, mas um assim, ai meu Deus. Tô aqui, né? Já tô aqui lutando, vou ter que lutar mais um pouquinho. É, Mas vai, luta que depois melhora. Eu penso muito nisso, assim. Eu acho que é muito de coragem, mas é uma coragem que vale a pena. E aí eu relutei um pouco por causa disso, assim. E aí eu pensei, cara, assim, né? Tanta coisa para investir e tal. Ah, minha filha também com os projetos que eu também estava querendo ajudar, tal, sim, tal, tal. sim. Mas tu vê que quando tu investe numa coisa e aí enxerga o resultado, é, é, é tranquilo, assim, o negócio anda, vai. Como tu falou antes, as coisas vão acontecendo de um jeito que parece que elas vão entrando nos eixos, Uau. né? Então, só Quando, vai. quando eu te escuto falar, me parece que vem, quando a gente vai dar um passo a mais para frente, quando eu vou te ouvindo, vem uma sensação assim, como a gente se auto-sabota, né? Muito. No final, não é só uma zona de conforto, é uma autossabotagem, porque você sabe que você vai ter uma autonomia. E já foi constatado, né, que nós temos mais medo do nosso sucesso, da nossa Uhum, liberdade, nós temos mais medo de chegar, é aquela trilha, tem o pôr do sol. E aí eu vou chegar lá no pôr do sol, vou fotografar, vou botar no meu Instagram. Então, assim, isso de repente vai trazer holofotes para mim também, porque eu fiz a trilha, eu cheguei lá. E aí eu vou lidar com esses holofotes, né? Porque eu uhum. consegui. Então tem muita coisa que vem na nossa direção que às vezes a gente não quer se destacar. A gente não, a gente quer ficar ali naquele lugar que muita gente está, né? Exato, porque daí tu vai ter que se colocar perante a tua própria vida, né? Sim, muito bom. Eu acho que já falamos dos medos da resistência, né? E assim, para deixar uma frase assim, o que que fez realmente você decidir, não, eu vou? É, é, nesse dia aí da praia, no tal dia da baleia, quando eu vi a baleia, eu entendi assim que era um presente de Deus para mim. Eu até me emociono, né? Eu falei ali anteriormente. A gente teve um papo muito legal, eu e ele nesse dia, assim, eu me emocionei, enfim, foi bem intenso para mim, porque assim, uma coisa que eu procurei a vida inteira é que no dia do meu aniversário que eu tava bem ruim, ele me trouxe. E aquele dia eu falei, não, então, eu vou, né, eu preciso de movimento na minha vida.
E aí, como eu já te conhecia, a gente já estava nesse papo, eu falei, por onde que eu começo? Beleza, vamos começar por uma, desculpa a palavra, mas não me vem outra, por uma ferramenta, com todo amor e carinho, que me ajude. É, assim, que me dê a mão e fale assim, não, vamos aqui, levanta agora do sofá, agora, né, vai lá, faz um café, lava o rosto, agora vamos dar dois passos, fica calma, semana que vem tem mais. E foi isso que eu fiz contigo na mentoria, claro, né? Tô usando metáforas aqui. Mas é porque às vezes a gente não consegue chegar sozinha. Não. Tá, eu decidi, eu quero fazer alguma coisa com a minha vida. Só que aí tu chega em casa e fala, tá, meu Deus, mas aí o que que eu faço agora? Não sei. Claro, eu não sei realmente, e não sabia. E aí eu fui ver com quem, né, tivesse esse conhecimento para passar para mim, o que que eu faço agora? E aí foi isso. E na verdade, né, Thay, quando você traz essa coisa, muitas vezes a gente está com tanto ruído dentro da gente, é tanto ruído interno de tantos anos, né? Aquele relacionamento tal que ficou pendente, aquela situação de repente com a minha mãe, com a minha filha, ou alguma coisa relacionada, comigo mesma, a minha autoestima, a minha autocobrança. Então, eu vejo que na vida de uma mulher hoje, nós temos tantas demandas, né, Hum. internas e externas, e muitas vezes a gente só vai botando em arquivo tudo, tudo em Sim, arquivo. E aí vem esse cansaço que você falou, que era um cansaço extremo, um desânimo, um cansaço, porque precisava olhar para esses ruídos internos e dar um destino para eles. exato. Eu acho, Tati, que é costume da mulher, diria eu, né? Não parar, não se permitir se olhar, não tentar, assim, não. 5 minutos para mim me deixem quieta. Ela tem sempre um filho para cuidar, o marido chamando a casa, a profissão que hoje em dia as mulherada tá bombando profissionalmente. Tem que estar linda, maravilhosa, tem que pintar os cabelos, tem que fazer a unha, tem. E que horas que essa mulher senta, para, olha para si e respira fundo? Não tem esse tempo. Então, quando tu acha aí um jeito de fazer isso, né? Não sei nem se eu posso, se eu devo, mas, por exemplo, a gente tem encontro toda terça-feira. Quando a gente paga toda terça-feira e se entrega 1 hora para estar junto, para estar olhando para si, para estar trocando figurinha, né, com outras mulheres que acabam ficando tuas amigas, e tal. É, é um momento de respiro que hoje em dia, olha a tua volta, tu ainda lida com gente mais iluminada, mas no dia a dia, pessoas normais, né, que trabalham tal, Mundo não que tu não corporativo, trabalhe, né? mas é que tu tem mais, né, o povo mais iluminado em volta, Sim. mas a gente na vida crua, Sim. cara, tu não vê as mulheres parando, respirando, se olhando, e aquilo ali vai virando uma montanha de lixo, Essa palavra né? foi muito forte e segue, que bom que você trouxe isso, segue aqui o convite. Então, quem está nos ouvindo, além da mentoria, tem uma roda de mulheres, toda terça às 8. É uma comunidade de mulheres e a Thay participa também, que Eu nós não sei temos nem se eu um... podia contar, mas falei. Sim, maravilhoso. Nós temos um nome, que é... Essa comunidade tem o nome Mulheres Vitoriosas. Então, se você quer ser uma mulher vitoriosa, você está convidada também, independente da mentoria, vir para essa comunidade. Pode ser que seja o seu primeiro passo. E o que a Thay trouxe aqui sobre o lixo, essa é a palavra. A gente coloca um monte de lixo dentro da gente, Uhum, esvaziamos o lixo das nossas casas, mas muitas vezes não temos tempo de fazer a seleção do nosso lixo. é verdade. O que que é reciclável, o que que é orgânico, né? E jogar fora. E jogar fora.
E nós mulheres, nós somos cíclicas. Uhum. Nós temos altos e baixos. Nós somos cíclicas, nós não estamos numa linha reta. O homem, ele é mais razão, ele é mais uma linha reta do fazer, do prover, do ir lá, né? No entanto, que às vezes a gente pergunta para o homem o que está acontecendo com ele, ele nem sabe o que está acontecendo Não com sabe. ele, né? Ele tem dificuldade de acessar o que ele sente. Nós não, nós sentimos. Só que a mulher atual, ela está abafando o que ela sente. E aí chega uma hora que ela começa a paralisar, porque vai afetar o quê? Saúde mental, saúde emocional, né? Energética também, porque nós somos seres vibracionais, e depois vai para o corpo físico se a gente não cuida, né? Sim, Então, maravilhoso, tá? E muito, muito incrível o que a gente falou aqui. E agora eu quero te perguntar como foi a sua experiência dentro da mentoria? O que mais te chamou a atenção na forma como eu conduzi o nosso processo, assim? tá. A Tati, para quem não conhece, assim, ela é ótima porque ela é mamãe. Ela, além de terapeuta, ela é uma mãe. Porque quando ela precisa te botar sentado e falar ai, 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 vai cair de castigo, ela faz com uma maestria incrível. Então, assim, de vez em quando a gente leva uns petelecos, que é muito bom, que a gente precisa levar os petelecos para dar uma acordada. É, e eu lembro, voltando um pouquinho, uma das minhas resistências foi porque quando, na primeira vez que a gente trabalhou, foi assim, a gente ficou muito tempo estando em processo, né? Porque eu fiz várias coisas com a Tati e tal, então foi com certeza ali mais de um ano, enfim, não sei direito porque eu não tenho essa memória. E aí agora eu voltei, né, na minha cabeça, a gente ia ficar anos e anos e anos de novo. E aí ela falou, não, é uma mentoria, são tantos encontros, tal. Eu falei, cara, será? Meu Deus, eu preciso de tanta coisa, esse negócio não vai funcionar. E ela falava, não, vem, vem que vai dar certo. Eu falava, mas Tati, e se eu precisar de mais? Ela falou, não, se eu precisar de mais, a gente conversa. Porque a minha Uhum. dúvida era se, né, eu ia conseguir Vai, resolver minha vida dentro da mentoria. vai, E aí, vai acontecer o Bora Viver em 7 encontros? Como assim, né? que tá, tudo bem que ela faz a mágica dela, mas como que ela vai fazer isso? E, e aí a gente foi fazendo, né, as sessões e tal. E assim, ao mesmo tempo que a gente vai conversando e que ela vai buscando entender o que está acontecendo e que a gente vai entrando nas camadas, né? A gente vai também trabalhando a nossa energia, a gente vai é, equilibrando, né, as nossas camadas externas e internas, não só do corpo. E isso já vai dando uma apaziguada. Mas, para mim, assim, o que para mim foi um, um grande boom e que eu, de vez em quando, ainda me recordo de algumas coisas foi a sessão da constelação. Porque eu até já tinha feito outras constelações, mas nesse campo ali vieram coisas que eu não tinha enxergado, e que apareceram. Eu comecei a ver pessoas do meu entorno com outro olhar. Eu consegui mudar movimentos na minha dinâmica de vida, porque a gente, justamente porque não para refletir, para olhar tal, não enxerga coisas que acontecem ali no teu dia a dia rotineiramente, assim, a tua relação com as pessoas, né? E que fazem parte da dinâmica da tua vida, da construção de quem tu é. Então, para mim, a constelação foi assim, porque a partir daquele momento eu comecei a ver coisas que, mais uma vez, pertencem à minha rotina diária com outro olhar e que mudou. Essas pessoas nem sabem disso, mas que a nossa dinâmica hoje em dia eu vejo diferente. Que maravilhoso. Muito bom. Perfeito.
É, E o que você acredita que mudou na sua rotina? Na minha Na sua rotina, rotina ou nos seus resultados hoje da sua vida? tá. Na minha rotina, que hoje eu olho com mais amor pra mim, assim, com mais cuidado, com mais respeito, talvez. Uau, que incrível! Sim, acredito. A gente tava falando antes de sabotar, né? Eu sou campeã de me sabotar. Se alguém precisar de dica, fale comigo que eu tenho todas. E hoje em dia eu reconheço quando eu tô me sabotando. Ah, não faço mais. Claro, por exemplo, hoje de manhã eu fiz, mas como a gente conversou anteriormente, era um momento ali também de respeito a mim, né? Então não é bem me sabotar. Mas assim, hoje em dia, e eu entendi, parece até bobo o que eu vou falar, mas é porque, né, faz parte daquilo que a gente não enxerga quando tá olhando com o olhar cru. Eu aprendi, e isso a duras penas, que tu já falava isso e eu falava assim, mas o que que ela quer dizer com isso? Que só eu posso cuidar de mim. E eu não entendia, e isso no começo mexia muito comigo. Eu falava assim, ai, não, acho que eu não quero, acho que eu quero ser cuidado, não quero cuidar de mim. E tu falava, eu falava, mas que raio, o que que ela quer dizer com isso? Hoje eu entendo, assim, o que que é, só eu sou responsável pelas minhas coisas, pelas minhas escolhas, pelo que eu quero ser. E, assim, às vezes eu ainda tenho que fazer força para fazer movimentos, mas eu já sei quais os movimentos que eu tenho que fazer e os faço mesmo assim. E Maravilhoso. Na verdade, assim, então. aprendeu, você começou a ter consciência, né, de que eu preciso cuidar de mim, eu preciso me olhar com respeito, eu preciso parar e perceber agora, eu tô indo para o mais ou eu tô me auto-sabotando. Então, eu sempre falo, quando você começa a mapear as suas forças e as suas fraquezas, aí sim você começa a se conhecer, né? É como a bula de um remédio. A gente vai pegar, vai ler a bula. Ah, esse remédio aqui é para dor na garganta. Então você vai tomar um remedinho da dor da garganta e vai, se de repente tiver algum efeito colateral, você vai lá, olha a bula. Ah, então será que eu tenho que trocar? Então começa a ter um termômetro, um autocuidado sobre como você funciona. Uhum, Porque muitas vezes a gente sabe como o remédio funciona, como o nosso filho funciona, como o nosso chefe funciona, mas a gente não sabe como nós funcionamos. E uhum, aí, se eu não sei como que eu funciono, como é que vai ter uma autogestão aqui? Como é que eu sim, vou saber quando eu estou forte, quando eu estou fraca? uhum, Para mim poder caminhar, né? Então, fico muito feliz em saber que você agora já tem um termômetro, né? sim, E isso é um orar e vigiar e constante. A gente nunca vai virar um incrível, agora eu sou incrível Hulk. Não, nós somos humanos, nós somos mulheres, nós somos cíclicas e realmente é essa autoobservação que num processo desse a gente vai aprendendo e aí a gente uhum, pode se escanear, né? exatamente. É isso aí. E até tu tava falando, eu tava aqui pensando, não em mim, mas pensando nas mulheres no âmbito geral, nesse autocuidado, né? Não é bem o autocuidado, mas nessa questão assim de que eu sou responsável por mim, é autocuidado também, né? Ah, é que às vezes quantas relações, sei lá, que tu tem com a tua mãe ou que tu tem com o teu marido e que não funcionam porque tu cobra que essas pessoas sejam responsáveis por ti, sendo que é uma carga absurda para essas pessoas, porque elas já têm que cuidar delas, né? Então, às vezes, quantos casamentos que tu vê aí, que tu enxerga e tu fica assim, pô, porque a pessoa não fez isso, não fez aquilo. Tá, calma. Se tu sentar e olhar, a gente consegue de repente reverter, né? Sim, ótimo, porque a partir é muito pesado, né? A gente percebe.
quando a gente é mãe, que o teu filho traz uma demanda muito grande para você, né? Até uma certa idade, você é totalmente responsável por aquela criança. Sim. Isso traz uma demanda muito grande. Então, imagina um adulto colocando as suas demandas para uma outra pessoa. Que Então, também já tem suas autodemandas. também já tem suas autodemandas, né? Uhum. Então, eu sempre falo, uma relação, ela é parceria. E quando eu me conheço, eu sei meus pontos fortes e fracos, eu consigo entender ali e eu consigo também comunicar para o outro, né? Nesse momento aqui, né, o que você me fala me leva para esse lugar. Uhum. Então, tem como a gente alinhar isso aqui, essa conversa, essa fala, essa posição, né, que você me coloca? Agora, se eu só estou respondendo emocionalmente a gatilhos que vêm, eu não sei nem aonde isso me toca, realmente começa a virar uma relação tóxica, né? Exato. Muito bom. E Thay, quando a gente colocou o Bora Viver, né, como uma intenção da sua mentoria, né, esse Uhum. Bora Viver, sair do sofá e bora viver, você colocou uma intenção que depois você me falou até, né? De você fazer uma viagem, que você ia ser a formatura da sua mentoria. E Sim. aí você fez uma viagem, eu achei isso incrível, foi uma coisa que partiu de você mesma, né? Uhum. E aí como foi? O rosto dela até iluminou, gente, que linda! Ai, foi maravilhosa. Assim, fazia tempo que eu não fazia algo que fizesse tanto sentido para mim. Foi incrível. Foi realmente uma formatura, como eu brinquei, porque e assim, foi uma viagem que não despendeu tanto dinheiro, foi uma viagem que não precisou de tantos dias, foi algo fácil, tranquilo, mas que foi assim, meu Deus, inesquecível. Eu com certeza sim vou deixar sempre guardada com muito carinho esses dias. E vai ser sempre uma das mais da minha vida, assim. Eu já tinha viajado sozinha em outras oportunidades, e tal, mas eu acho que eu encontrei o que eu tava buscando esse ano, assim, sabe assim, quando tu conhece pessoas que fazem sentido na tua vida. Engraçado que são pessoas que até hoje eu falo, assim, elas realmente entraram. E eu tava tão conectada comigo, tudo tava fazendo tanto sentido. Nossa, plenitude. É a palavra dessa viagem, assim, plenitude. E talvez se eu não tivesse com os óculos certos, eu não tinha vivido essa experiência. Incrível, gente. Então, Incrível. olha assim, quanta transformação foi acontecendo, né? Uhum. Teve o processo, teve olhar para você, mas também teve depois uma colheita, né? Muito, 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 muito. E é aquilo é uma coisa que eu sempre me questionava, assim, que a gente ouve, né, as pessoas mais iluminadas falando que quando a gente entra no processo, a gente começa a fazer faxinas que são necessárias de pessoas, de lugares, né, etc. E eu falava assim, mas como que acontece a faxina, né? Eu sou muito curiosa e eu sempre pensava assim, como Sim. será que acontece? Eu não penso assim que eu vou chegar, por exemplo, uma roda de amigos e vou dizer, gente, hoje é a última noite que a gente tá junto, enfim, vamos comer essa pizza e adeus, porque vocês não fazem mais parte do que eu sou hoje, né? Eu não conseguia entender isso. E aí, quando tu começa a reconectar com pessoas que tu fala assim, é isso, aí tu começa a entender que o movimento tá acontecendo, entendeu? É, é fantástico. Porque nós somos seres vibracionais, né? Exato. Então, quando você está ali se auto-sabotando, com as emoções mais baixas, com tristeza, com culpa,
com medo, você vai estar numa frequência. E aí você vai sair na rua e você vai se conectar com pessoas da mesma frequência, né? Quando você começa a voltar a respirar, né? Que você vai pro bora viver, né? Não que você vai levar essas pessoas no coração, mas você vai entender que a vida está ali aberta, né? Então, eu vou fazer uma viagem sozinha, vou me abrir, eu vou conhecer outras pessoas, eu vou me reconectar com a vida. Essa Uhum. reconexão com a vida, ela tem uma frequência, né? Então, as pessoas elas vão entrando e vão saindo, isso vai acontecendo automaticamente, Sim. né? Muito, muito bom. E Otávio, assim, o que que você deixaria assim de mensagem para quem tem dúvida em fazer a mentoria Despertar do Merecimento? Assim, para quem está em dúvida, qual é a mensagem que você deixaria? Só vai. Vai. Hum. Não, é assim, como eu falei, eu acho que precisa ter coragem, porque você vai se deparar com lados seus que talvez você não goste. É, você vai ter que olhar de repente para algumas pessoas de um jeito que vai mexer, né, algumas estruturas. Você vai ter que se reposicionar. Então, sim, precisa de coragem, mas eu ainda acho que vale a pena passar por isso, vale a pena você se dar esse presente, porque assim, vai mudar a tua vida, vai mudar a forma que tu enxerga as coisas, é, vai mudar o jeito que tu se coloca, vai mudar as escolhas que tu faz para si mesmo. é, Vai te dar mais esperança, sabe? Tu vai conseguir acreditar mais nas coisas, assim. Então, eu acho que respira fundo e acredita e vai. Principalmente, sabendo que o teu público é bem feminino, né? Cara, eu sei que as mulheres têm uma força absurda, assim. Então. É, essa coragem vem, e eu sei que toda mulher é capaz de passar pelo processo e sair pá, pá, pá. E ainda eu tava rindo quando eu tava falando das mulheres vitoriosas. Eu falei, quem diria, né? Aquele ser humaninho que há meses atrás estava aqui que não conseguia levantar do sofá, hoje em dia é uma mulher vitoriosa. Em meses, Obrigada. em meses. Fez uma viagem incrível, né? Tá aí cheia de movimento na vida e assim vai. Uau. Meu aniversário foi em julho. Gente, nós estamos em A data novembro. exata do dia da baleia foi 26 de julho deste ano. Hoje a gente tá em 11/11. Poucos meses, né? Gente, assim, você falou, eu fiquei até aqui assim impactada agora também, sabe? Uhum, É, e me veio uma frase assim, ó, o quanto se permitir expandir o chakra cardíaco, né? Quando a gente começa a abrir o nosso chakra cardíaco e ir em direção à vida, é, as coisas começam a acontecer. A vida acontece quando você decide. A decisão é sua. uhum, Decisão é minha. Quando eu quero realmente abrir o meu coração e dizer sim para a vida, né? verdade. E, e eu acredito que assim, durante o processo, as primeiras sessões são, de repente, as que você mexe mais, né? Que você coloca mais aquela mão no lixo, né? E vai fazendo a limpeza, né? Mas também depois de um certo, né, eu acho que, sei lá, quarto encontro, aí você já começa a alinhar mais, a ter uma Uhum. visão, né? Não, e uma coisa que eu acho legal, assim, é porque
Obviamente, né? Tu tá mexendo ali naquele caldeirão. Então tinha dias que a gente não tinha sessão, enfim, mas que tu mandava uma frase, ou que eu tava com dúvida e mandava. Então, assim, mesmo quando tu pensa que tá dando uma desalinhada ali, a gente dá um WhatsApp rápido ali, o negócio já dá uma Sim. estabilizada de novo, né? Então, assim, vamos supor, terça de manhã tem a mentoria, aí tu vai lá, leva um soco na cara, fica meio desnorteada, sai dali meio tonta, tal. Aí na quinta-feira tu fala, ai, gente, tá pegando aqui. Tu manda uma mensagem ali e fala, Tati, hoje tá puxado aqui pra mim. Não, tá, calma, aceita. Ela manda áudio e tal. Então, assim, não é uma coisa, né, que tu vai passar sozinha pelo processo. Não, eu acho que esse apoio, né, que eu coloco como bônus, que é ter acesso. Quem está na mentoria tem acesso ao meu WhatsApp, né? Uhum. Às vezes eu estou atendendo, não respondo na hora, mas no mesmo dia você vai ter um retorno meu, né? Aham. Algo que vá trazer para você uma direção, um conforto. Então Exato. eu vejo isso assim como fundamental, ter esse acesso, né, a mim. Isso Exato. já tá ali no bônus da mentoria, né? Não, e é bom porque isso vai te estabilizando entre uma coisa e outra, assim, né? Porque tem dias que tu fala, tá, e agora? Socorro. E o socorro tá ali, né? E às vezes, assim, é uma palavra, né? É uma resposta. E aí, quando era mais complexo, eu lembro que tu falava, vou anotar aqui, sessão que vem a gente volta nesse ponto. Mas faz isso, 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 faz esse exercício hoje. Então, é Vai como se dando nota. para, toma um copo de água e volta, né? Então, eu acho que isso também é dar a mão mesmo, assim, né? É legal, Que é legal. legal. Por isso que eu falo, só Ai, vai. que bom. Thay, muito, muito obrigada. Foi incrível poder estar aqui contigo, te ouvir, né? Ainda mais depois da sua viagem. A gente não tinha falado assim de uma forma tão próxima, né? Uhum. E olhar para você hoje, assim, até, né, o teu rosto, a tua fisionomia, a tua postura Uhum. diante da vida, você realmente é uma outra pessoa, é uma outra mulher. Sim, Parabéns. Muito bom. muito obrigada. Desse aqui tá super prof. Ah, obrigada, muito obrigada também. Minha bruxinha preferida. Ê! Nos conhecemos na Ilha da Magia, na Terra das Bruxas. Não à toa. Não à toa, exatamente. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Eu